Olá, bom dia, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Davi de Oliveira, mais uma vez aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical da nossa editora Betel. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Goiânia, Campinas. E estamos aqui mais uma vez, então, trazendo aqui o estudo bíblico da Palavra do Senhor. Domingo passado, nós falamos sobre a lição número 3, que foi o Supremo Bom Pastor. E eu sei que você aprendeu e que o nosso grande Supremo Bom Pastor hoje é Jesus Cristo. E nossa revista está trazendo esse trimestre o livro de Salmos. Então nós estamos aqui mostrando aqui na televisão. Eu estou fazendo uma apresentação aqui hoje no PowerPoint. Lá está a capa da nossa revista. E a editora Betel, Dominical, né? E o livro de Salmos. E o livro de Salmos, ele traz então uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. E diante disso, então, nós temos várias lições nesse trimestre. E hoje, neste domingo maravilhoso que estamos aí vivendo, nós vamos estudar aqui então a lição número 4, hoje de 26 de abril de 2020. Amém? E o tema então da nossa lição hoje, eu vou passando aqui e a gente vai aos poucos estudando a revista, tá? Então tá lá. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Amém? Nós como cristãos, muitas vezes a gente vive a nossa rotina do dia a dia, e na nossa rotina a gente fica presa e acaba que foge dos caminhos do Senhor. E você que está me ouvindo agora aí pelo YouTube, eu quero te dizer, às vezes você não é cristão, não conhece ainda a Cristo. E nessa manhã eu quero te mostrar aqui esse caminho que é Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos tratar aqui hoje de algo muito importante, que é buscar, conhecer os caminhos do Senhor. Nós sabemos que Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus, a terra, criou o universo, criou nossas vidas e tudo está nas mãos dele. A palavra de Deus fala que aqui na terra nós somos mordomos de Deus. Ou seja, tudo que Deus dá para mim e para você, Ele está dando permissão da gente usar. O meu carro, a minha casa, tudo. Então nós temos que ser mordomos fiéis e eu tenho certeza que Deus vai dar o melhor. Se a gente obedecê-lo e se a gente souber cuidar de tudo que Ele está dando esse privilégio hoje da gente cuidar. Então nós vamos ministrar aqui essa lição e eu convido então você a estar participando comigo, a aprender mais da palavra. E eu quero já te pedir, como nós estamos transmitindo via YouTube, vai lá no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, indique para um amigo que está precisando. Tem muita gente aí hoje que está aí sozinho, solitário, precisando de uma palavra de conforto, de consolo. Então você pode fazer isso também junto comigo, tá bom? Vamos então à lição de hoje. Vamos estar acompanhando aqui. Então, o nosso tema é buscando os caminhos do Senhor. No texto áureo, ele já apresenta aqui o comentarista, ele fala assim, ó: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Está no Salmo 25, versículo 4. Então, muitas vezes, nós estamos sem direção. Muitas vezes, com essa questão aí do vírus, da pandemia, muita gente está desiludida, está perdida, muita gente está sem saber o que fazer hoje na vida. Então, uma coisa que eu te falo essa manhã, querida, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção hoje, em nome de Jesus. Amém? A verdade aplicada da lição, ela fala assim: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então, eu não sei como é que você está vivendo uma vida espiritual. Muita gente nesse momento fala assim: Deus não existe.
Ah, esse Deus não existe porque ele está deixando acontecer toda essa maldade no mundo. Mas eu quero te dizer que isso é o ser humano. O ser humano, que a sua desobediência tem trazido isso a toda a terra. Então, para a gente crescer espiritualmente, é preciso aprofundar no nosso relacionamento com Deus e entender o que Deus quer conosco nesse momento e conhecer os seus caminhos. E o caminho dele é perfeito, eu tenho certeza disso. Então, eu te convido, então, para que você possa crescer espiritualmente hoje, para que você possa fortalecer seu espírito. A sua alma às vezes está abatida, angustiada nesse momento. Eu tenho algo importante para você. Eu tenho uma saída, que é conhecer os caminhos do Senhor nesta manhã. Amém? Qual o objetivo da lição? A lição hoje ela vai falar para nós 3 coisas muito importantes. Primeiro, nós vamos compreender os anseios de Davi. Aqui, como nós estamos estudando o livro de Salmos, hoje nós vamos estudar o Salmo número 25. Então, nós vamos compreender os anseios de Davi. Tudo que Davi passou, tudo que Davi fez, e no final ele reconhece os erros e pede perdão ao Senhor. Tanto é que a Bíblia fala que Davi, ele tinha um coração como o coração de Deus. Amém? Um coração humilde no final, pedindo a Deus perdão de todos os erros dele. Então, nós vamos aprender com Davi aqui, com os anseios de Davi, o que a gente tem que fazer hoje para que Deus possa entender e conhecer também os nossos desejos e fazer aquilo que a gente quer. E nós vamos aqui apresentar as características dos caminhos do Senhor. Que caminho é esse? Eu posso segui-lo? Eu tenho direito? O que eu tenho que fazer então para seguir nesse caminho do Senhor, ter uma vida plena, feliz, ter uma vida de sucesso? Amém, querido? E o item 3, ele vai destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Que valor é esse? Quando eu aceito Jesus como Salvador, como eu entendo que Deus é um Deus soberano, que cuida de mim, que cuida da minha saúde, que cuida da minha vida financeira, que cuida da minha família, que cuida dos meus bens, dos meus negócios. Que Deus é esse? Que valor seguir para que Deus possa suprir todas as nossas necessidades. Amém? Dando sequência, então, vamos ler o texto de referência, que é o Salmo 25. O Salmo 25, ele tem 22 versículos, mas aqui o comentarista ele faz um resumo de alguns versículos para servir de base, então, para a nossa lição de hoje. Fala assim, é o Salmo número 25. A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual o homem que tem ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para que os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Amém? Então é um salmo tremendo, onde nós vamos aprender aqui várias coisas importantes, e eu tenho certeza que Deus vai trazer algo para você que essa manhã que está me ouvindo, esta palavra de Deus direta para o seu coração. Então nós vamos aqui começar a estudar esse salmo em 3 tópicos. Na introdução aqui da lição, ele fala assim, que o Salmo 25, esse salmo que Davi traz para a gente aqui, ele expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Eu quero então nessa manhã te fazer aqui um pedido. Eu quero te fazer um desafio, que você possa se humilhar hoje na presença de Deus e falar para Deus como Davi falou. O que eu estou fazendo de errado? Você pode neste momento fechar os seus olhos e clamar, pedir um socorro para Deus, igual Davi fez.
e pedir perdão das coisas erradas que você fez ou vem fazendo. E eu tenho certeza, também o desejo, né? Qual que é o seu desejo? Coloque na presença do Senhor, que Ele vai te dar uma vida plena. Amém? E você vai poder, então, agora conhecer como é esses caminhos do Senhor. Aleluia! Então, vamos dando continuidade aqui. No item número 1, nós temos um tema que fala assim, ó, que esse Salmo número 25, ele é um salmo acróstico e é a oração de Davi. No presente salmo, podemos ver aqui na tela, ó, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos: oração e meditação. Então, Davi vivia uma vida que ele sabia que ele dependia do Senhor. Na aula passada, quando nós falamos do Supremo Bom Pastor, Davi ele vê lá na época que ele era pastor de ovelhas, que quando a ovelha está desgarrada, o pastor quem tem que ir atrás, e a ovelha conhece a voz do pastor, e o pastor chama a ovelha e a ovelha volta para o aprisco. Então, não é diferente. Davi, então, aqui mostra para mim e para você sobre a questão de orar e meditar. O bom pastor, ele é aquele que ora e medita. E nós, para ouvirmos o bom pastor também, temos que fazer isso, orar e meditar. Então, ele fala aqui que esse salmo acróstico, o que é isso? Esse acróstico. Acróstico é assim, cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, com algumas irregularidades. Você pega uma palavra no vertical, vamos supor, palavra amor. Aí você coloca ela no vertical e coloca ali letra A, atitude, letra M, você coloca lá magnitude, né? Letra O, obediência, letra R, responsabilidade. Então é assim, cada letra de uma palavra, ela corresponde a outras palavras. Isso é acróstico. Os acrósticos, então, como eu disse, servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo dele enunciado. No presente salmo, então, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos. Ou seja, oração, que apresenta a Deus, né, quando ele apresenta a Deus a sua súplica. E meditação, quando ele percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Amém? Então, eu convido você essa manhã a ser igual Davi, ou seja, você expressar dois aspectos. Orar. Orar é você entrar em intimidade e conversar com Deus. Não é aquela oração repetida, não, decorada. É você ter um diálogo com Deus. Falar, oh meu Deus, eu estou aqui aflito, necessitado, estou aqui angustiado. Você abrir seu coração assim como Davi abriu. E você meditar então, sozinho, no seu quarto, na sala, e falar com Deus. Ou seja, então, você precisa de um diálogo íntimo com Deus. Isso é o que Davi fazia. Amém? No item 1.1, ele vai falar sobre a oração de Davi. E ele fala assim, que por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus seus pedidos. Eu quero, então, neste momento, que você se humilhe na presença do Senhor, que você feche seus olhos e coloque a sua alma aflita na presença do Senhor, e que você possa abrir para Deus com intimidade, que você possa declarar, que você possa entregar todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas diversidades hoje na presença do Senhor. Amém? Então é interessante observarmos que o Salmo 25, ele registra oração intercalada com meditação. Ou seja, Davi, ele estava orando e ao mesmo tempo meditando. Então, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. Ele falava assim, Deus, não me deixe confundido, faz-me saber os teus caminhos. Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. A palavra de Deus fala lá no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de Deus não nos ter consumido. E Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de mim e de você.
Amém? Então, ele fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele clama ao Senhor. E eu convido a você, então, essa manhã de domingo, a clamar ao Senhor. Eu não sei o que você tem passado, as suas dificuldades, as suas diversidades, mas eu tenho certeza que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que você está passando. Como nós vimos na aula anterior, Deus, o Supremo Bom Pastor, Ele sabe o seu nome. Ele te conhece individualmente. Amém? E Davi fala assim, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. Aí ele fala assim, ó, por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Então Davi, aqui, percebemos que tinha profunda intimidade com Deus, atentando para identificar a voz de Deus. Ou seja, quando eu e você entramos em oração e meditamos, e nós colocamos nossa vida na presença de Deus, e que nós começamos a ter intimidade, nós aprendemos a ouvir mais a voz de Deus. Porque nós somos ocupados, nós estamos presos a uma rotina do dia a dia, e esquecemos de ouvir a voz de Deus. Nós esquecemos de ver os propósitos de Deus em nossas vidas. Nós queremos apenas o nosso eu, nós queremos realizar os nossos desejos, os nossos sonhos diários, mas esquecemos que Deus que cuida de nós, Ele é dono de tudo. Amém? Então, o nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Ah, Deus, pronto. Precisamos, então, habitar no seu esconderijo. Não sermos meros visitantes de igreja, ou apenas mero visitante de... eu pego aqui uma palavra e leio apenas... num sistema assim automático de robô. Em nossas orações, permaneçamos atentos para o que Deus tem ao falar. Amém? Então o Salmo é uma fonte perpétua de conforto para pessoas que estão sozinhas e abandonadas. Então nessa manhã eu quero mais uma vez reforçar aqui. O Salmo 25, ele é Deus falando comigo. Ele fala com Davi, ele fala comigo e com você essa manhã através da oração, através da meditação. No item 1.2, Davi fala assim, ó, ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Aí ele fala assim, não me deixe confundido. Davi vem falar para mim aqui e para você que muitas vezes, quando nós estamos buscando o caminho do Senhor, o inimigo, ele quer afrontar nossas vidas, ele quer mostrar que nós estamos no caminho errado, e muitas vezes ele traz até nossos familiares contra a gente. Ou às vezes um esposo, um filho, o pai, a mãe. Mas você está aí agora, lendo a Bíblia, você vai para a igreja, você está procurando esse Deus, ele não vai te ouvir não. Ou seja, são coisas que o inimigo tenta colocar no seu caminho, para que você não busque o Senhor. Mas eu quero te dizer que você tem que dispor, fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, né? Assim como Davi fazia. Davi ele cumpriu o chamado e partiu para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas no seu dia a dia. E ele sofreu duras oposições, não só de inimigos vorazes, né? Ali na guerra, mas também da sua própria família. Então, ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo nossos familiares. Mas eu quero te dizer, isso é o inimigo querendo te tirar do caminho bom. Você seja constante e Deus vai te ajudar. Amém? Então aqui que você possa apelar para a misericórdia e a bondade de Deus para você. Amém? Então, que Deus não te deixe confundido. Amém? Você, ao ouvir essa palavra, que você possa começar a ver mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, e que você não fique preocupado ou confundido com o que as pessoas vão falar. Agora ele está mudando de vida, agora ele está indo para a igreja, agora ele está lendo a Bíblia. O inimigo vai querer aprontar confusão em sua vida, mas o caminho do Senhor é perfeito e agradável para você. E eu sei que o inimigo vai querer te atrapalhar, mas que você seja firme, seja constante. Amém?
No item 1.3, Davi vai falar sobre perdão de pecados. E ele orava e falava assim: perdoa os meus pecados. Após o pedido inicial ali, ó, nós estamos vendo, né? Por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidade do Senhor, suplica seu perdão. Eu sei que muitas vezes a gente faz coisas erradas. Eu não sei o que você tem feito em sua vida, talvez, coisas erradas. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é misericordioso e Ele perdoa. Amém? Ele te perdoa porque Ele é um Pai maravilhoso. A palavra de Deus fala lá em João 3,16 que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça. Então você pode reconhecer seus pecados, reconhecer suas falhas, reconhecer suas fraquezas e pedir a Deus misericórdia, que Ele vai perdoar os seus pecados. Davi então pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus, não é? Como é fácil pecar? Não é verdade? Vivemos num mundo onde pecar é muito fácil. Então várias famílias foram destruídas por causa do adultério de Davi. Lembra dele? Que ele adulterou ali? Trazendo consequências nefastas aos filhos dele. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio que muitas vezes tinha. Mas diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Mas eu quero te dizer que após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se na misericórdia e benignidade do Senhor, explica seu perdão. Suplica seu perdão. Então, que você possa essa manhã falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, eu fiz uma coisa errada, eu fiz várias coisas erradas, e hoje eu quero entregar minha vida nos caminhos do Senhor. Eu quero essa manhã te falar que você pode mudar de vida, que você pode ser mais feliz, ter mais saúde, viver uma vida plena, dependendo do Senhor. Ah, se você vive uma vida aí que está no vício do álcool, ou das drogas, ou no adultério, ou mentindo, ou você está aí passando as pessoas para trás, fazendo coisas erradas, eu quero te dizer que tem um conserto. Siga os caminhos do Senhor. Ele quer o melhor para você hoje. Ah, pastor Davi, mas não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil para Davi. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas quando você pede perdão dos seus pecados, o perdão, ele é a principal coisa hoje para você destruir o mal. O inimigo, Satanás, ele não gosta de perdão. Porque quando você perdoa, você está dando um basta no mal. Você está pisando ali na cabeça do inimigo. Amém? Então é através do perdão. Amém? Segundo João Calvino, que foi um grande filósofo cristão francês, né, que tem a teoria calvinista, né? Ele fala que o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Aqui Davi, ele fala que ele tem que orar e meditar e pedir perdão para Deus. Porque se ele não fizer isso, ele entende que mesmo os pecados de infância, Deus ainda ia estar castigando ele. Mas não é assim. O que você tem que fazer então é orar, é meditar e pedir perdão, porque Deus vai perdoar qualquer que seja o seu pecado. Deus lá da infância, da sua adolescência, da sua juventude, qualquer que seja o pecado, pequeno ou grande, que você cometeu, tenha certeza que Deus, ele perdoa. Não coloque esse trauma em sua vida. Ah, eu cometi isso lá no passado, essa coisa errada, e que Deus nunca vai me perdoar. Deus, ele é perfeito, ele perdoa hoje os seus pecados. Amém? Então Davi pede ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado e que não se lembre dos pecados de sua mocidade. Então essa manhã eu peço para você, ore ao Senhor, entrega ao Senhor os seus pecados, as coisas erradas que você fez,
peça ao Senhor, Senhor, perdoa tudo de errado que eu fiz. Eu quero um caminho novo. Eu quero agora viver uma vida plena. Amém? Aqui então, agora nós vamos falar sobre o item 2, sobre o desejo e o reconhecimento do salmista. Então, Davi, ele fala assim, ó, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, no Salmo 25, 4. Então, Davi declara isso, né? E ele faz-me, então, saber os teus caminhos, Senhor. Quais são os teus caminhos, Senhor? Então, você às vezes pode estar perguntando agora nessa manhã, Pastor Davi, quais são os meus caminhos? Que caminho que eu tenho que seguir? Né? Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe as suas falhas. Mas você tem que abrir o seu coração essa manhã, se entregar ao Senhor, confessar a Ele os seus pecados. Confesse a Ele os seus pecados e Ele vai te ajudar. Então nós vamos nessa declaração de Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado, né, no verso 15. Aqui não está, mas eu vou ler. Meus olhos estão continuamente no Senhor. Que você possa colocar os seus olhos na presença de Deus, que Ele vai te ajudar, vai te perdoar, vai te mostrar o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Amém? Então, Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal, portanto, coloca-se na dependência de Deus. Querido, querida, o que você tem que fazer então hoje? Em orar, meditar. Davi deixa claro para mim e para você. Colocar-se na dependência de Deus. Coloque a sua vida nos caminhos do Senhor. Coloque-se agora na dependência de Deus. Coloque seu coração, abra seu coração agora. Se humilhe e fala, Senhor, eu dependo de Ti para tudo. Tudo na minha vida depende de Ti, Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o melhor. Deus vai abrir, né? Dar uma porta, uma direção para você. Amém? Então, uma importante lição para nós aprendemos sobre Davi aqui, que ele fala que em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais que eu e você buscamos no dia a dia, essa presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Qual que é a vontade de Deus na minha vida? Qual que é a vontade de Deus em sua vida? E qual que é a direção? Qual que é o propósito de Deus para mim e para você? Qual que é os planos de Deus? Na lição passada, eu falei sobre um versículo lá em Provérbios, que Salomão fala que o coração do homem, né, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu e você temos sonhos, temos planos, mas eu quero te dizer esta manhã, coloque tudo na vontade de Deus, coloque tudo na presença de Deus, que Ele vai, através do Espírito Santo, Ele vai te dar direção. Amém? Aqui no item 2.1, Davi fala sobre a vontade de ser guiado pelo Senhor. Ele fala, guia-me na tua verdade e ensina-me. Então, se você está aí sem saber o que fazer, fala, pastor Davi, eu estou sem direção. Pastor Davi, hoje eu estou sem saber o que fazer. Eu estou perdido, perdi a vontade de viver, perdi a direção. Então, que você possa falar igual Davi. Senhor Deus maravilhoso, Jesus Cristo, guia-me na tua vereda, ensina-me. Ele vai. Então, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi, então, ele expressa isso. E essa palavra, né, a palavra verdade, possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos. Qual que é, então, a verdade para a minha vida e para a sua? A certeza. A certeza que Deus está cuidando de você e que se você estiver no caminho do Senhor, Ele vai te dar coisas boas. Essa é a certeza. Amém? Confiabilidade. Se você confia no Senhor, pode ter certeza que Ele vai atender os desejos do seu coração. Ele vai te ajudar a você seguir um caminho reto. Amém? Estabelecimento.
estabelecer. A partir de agora, eu quero estabelecer que eu pertenço ao Senhor, que meus planos, meus objetivos estão na dependência de Deus, de Jesus. Fidelidade. Isso aqui é muito importante, querido. Essa certeza, então, de você ser fiel. Se você é obediente, se você é fiel a Deus, a sua palavra, Ele não vai deixar você passar por coisas horríveis, por desastres, não vai deixar você conhecer o caminho do mal, porque o caminho de Deus é perfeito. Amém? Então, o desejo aqui do Davi, do salmista, é dos que estão em Cristo. Deve ser, então, viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Isso mesmo. Lá em Romanos fala que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Muitas vezes nós estamos tão fracos, nós estamos tão desanimados, nós estamos assim, parece que acabou tudo, que nós não conseguimos abrir a nossa boca para falar com Deus. Mas Deus sabe disso. E o Espírito Santo de Deus, ele está comigo, está com você, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas fraquezas. O Espírito Santo de Deus conhece o que está na sua alma, na sua mente. Então, que você entregue hoje sua vida, seus problemas, e o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Charles Spurgeon, um grande pastor inglês, nós falamos dele na aula passada e vamos fazer aqui mais referência. Um grande pastor inglês, filósofo, escritor, ele anuncia que o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Então, nessa manhã eu te convido, meu querido, minha querida, que você possa, assim como o Spurgeon está falando, ser como uma criança, um menino que depende do pai. Para segura minha mão, me ajuda a andar. Deus, Ele quer isso, Ele quer te ajudar. Ele é um pai maravilhoso, Ele é o pai que está sempre olhando por mim. E Ele olha para cada pessoa do universo. Porque como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o que cada filho precisa. E nessa manhã eu quero falar para você, segura na mão do Pai, que é o nosso Salvador maravilhoso, nosso Deus poderoso. Amém? No item 2.2, Davi fala sobre o desejo de ter intimidade com Deus. Davi, então, declara, o segredo do Senhor está aqui na tela. É para que os que temem, Ele lhes fará saber o seu conserto. Então, Davi, ele tinha uma intimidade com Deus. E ele sabia que se ele entregasse tudo, pedisse perdão, Deus ia ouvi-lo. E assim é comigo e com você. Se você entrega a sua vida nos caminhos do Senhor, se você se humilha, se você se abre, entrega todo, confia nele, confessa todos os pecados, essa intimidade que você vai ter com Deus, Ele vai ter com você. Para ter certeza disso. Deus, Ele quer pessoas que estejam mais ligadas com Ele. Deus quer que você converse mais com Ele. Deus quer que você seja mais íntimo dEle. Amém? Então, Davi percebe claramente, queria ter uma profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. Então, o homem natural, ele não pode conhecer as coisas do Espírito. Então, para que você conheça o sobrenatural, para que Deus entre na sua vida com o sobrenatural, nesta manhã eu quero que você se abra, rasgue o seu coração na presença do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero entregar meus caminhos agora, a partir de hoje, que o Senhor perdoe meus pecados e que o Senhor possa conduzir a minha vida, que o Senhor possa dar direção, todos os meus projetos, dar direção na minha vida. Amém? Só que, infelizmente, nem todos se declaram cristãos, desfrutam ou anseiam para vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar o crescimento. Eu quero então te falar aqui nesta manhã,
Ao mesmo tempo que nós falamos aqui que você haja como criança, fala, pai, me ajude. Eu quero te falar, não seja uma criança desobediente. Confie no Senhor, que você pode experimentar esse crescimento caminhando junto com Deus, e Deus vai caminhar junto com você. Amém? O salmista aqui registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que reverenciam e lhes ensina. Amém? Tem um puritano, um outro cristão, segundo William Fenner. Ele é um pastor puritano, da teologia reformista também, calvinista, inglês. Ele fala que Deus nos dá a chave para termos acesso ao seu coração e conhecermos pessoalmente como os seus pensamentos são sim, como era para conosco, antes que a pedra de fundação fosse posta no mundo, que é exatamente o seu espírito, que reconhece as profundezas de Deus. Amém? Então Deus dá essa chave para a gente ter acesso ao seu coração, quando a gente tem intimidade com Ele. Deus te dá a chave de acesso ao seu coração, a ter intimidade, a que você possa ser fortalecido espiritualmente. Quando você entrega seus caminhos ao Senhor, Ele te enche do Espírito Santo, e o Espírito Santo te fortalece e te dá a direção. Amém? No item 2.3, é muito importante. Deus, Davi, ele vem falar que o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Eu quero então te dizer essa manhã que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz por mim e por você, Ele é o seu Salvador. Amém? E Davi, então, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Deus, Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. No item 2.3, que Davi tinha, então, essa plena consciência que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. E eu quero te dizer hoje que Deus, Ele pode te proteger hoje. E que você tenha essa consciência, que você possa ser dependente de Deus. Amém? E Ele vai te livrar dos laços de ataque dos inimigos. Eu não sei o que o inimigo tem feito em sua vida. Eu quero te dizer essa manhã que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você que os ataques dos inimigos talvez tenham sido muito grandes em sua vida. Mas eu quero te dizer, querida e querido, está ouvindo essa palavra. Deus é contigo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Coloque seus caminhos na presença de Deus. Coloque sua vida na presença de Deus. Reconheça que Deus é o seu Salvador agora. Em nome de Jesus, Ele vai te dar uma vida plena, abundante, com saúde, com felicidade. Nós estamos vivendo esse momento crítico aí da pandemia, desse coronavírus. Mas eu tenho certeza que Deus é maior e que você está no caminho dele. Esse coronavírus não vai te afetar, esse vírus não vai te afetar. Em nome de Jesus, eu declaro para você, eu declaro para a sua vida, sua família, seu trabalho, sua vida financeira, que você é mais que vencedor através de Cristo Jesus. Amém? Tem um outro pastor, escritor, Russell Norman Champlin. Ele é um pastor americano, veio para o Brasil e viveu aqui, foi professor da Unesp. Ele fala assim, a salvação é o objeto da oração. E isso deveria ser compreendido aqui como livramento de todo dano, e não como salvação da alma. A oração era contínua, porquanto a necessidade era urgente. O poeta aqui, Davi, orava o dia inteiro e sem dúvida todos os dias. A lição espiritual hoje, nessa manhã, é a perseverança na oração. Eu quero te dizer então que a grande arma que você tem hoje para você buscar os caminhos do Senhor, viver uma vida plena, ter saúde, ser uma pessoa feliz, ter uma pessoa com uma vida financeira saudável, uma vida familiar saudável. Ele fala aqui, então, Champlin fala aqui que é a oração. A oração, então, ela tem que ser contínua. A palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar.
Ou seja, orar sem cessar é você estar pensando em Deus o tempo todo. Que você é dependente de Deus, como nós já falamos aqui, que você depende de Deus. Então que você acorde falando, Senhor, me dê um dia agradável. Senhor, esteja comigo hoje, me ajudando, dando direção. Senhor, me guarde de todo mal hoje. Tudo que você for fazer no seu dia a dia, com a sua família, no trabalho, onde quer que você esteja, fala, Senhor, toma conta de tudo que eu vou fazer. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque tu é o meu Deus Todo-Poderoso que cuida de mim. Então é isso. Que nós possamos, então, assim como o desejo do salmista Davi, que era ser guiado pelo Senhor e ter intimidade com Deus, e o seu reconhecimento de que Deus é o seu Salvador. Eu convido então essa manhã que você tenha intimidade com Deus e você reconheça que Ele é o seu Salvador. Amém? Vamos partir agora então para o final dessa ministração, dessa lição, que é o item 3, que é conhecendo os caminhos do Senhor. Então agora eu vou falar o principal dessa lição, como conhecer os caminhos do Senhor. Então aqui, conhecendo os caminhos do Senhor. E ele fala que hoje na atualidade, no meu dia a dia, no seu dia a dia, há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas a vidas na terra. Aí eu fico pensando assim, uma busca incessante por prosperidade financeira, muitas pessoas têm, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Muita gente quer uma solução imediata, né? Eu preciso disso hoje. E muitas vezes as pessoas estão em busca disso para fama, poder, ter muito dinheiro, ser reconhecido. Ter um Instagram, eu quero ter 100 mil seguidores no meu Instagram. Ou seja, é o meu eu. Então, muitas vezes, para você conhecer o caminho do Senhor, será que esse é o caminho? Pensar só em mim? E eu fico pensando assim, ele fala aqui que os caminhos do Senhor não é fácil. Assim como Davi teve muitas dificuldades, mas quando Davi, no final da vida, ele declara que a dependência do Senhor. Ele ora, pede perdão e medita. E assim nós devemos fazer. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Querido, você que é cristão, ou você que não é cristão ainda. Muitas vezes os cristãos vão na igreja só para pedir. E quer que Deus seja garçom, servi-lo. E você tem servido ao próximo? Muitas vezes você pede coisas para Deus e não quer passar para o próximo. Então, conhecer os caminhos do Senhor, Ele vai falar aqui para mim, para você agora, se Deus passa para mim, eu tenho que passar também para o próximo. Amém? E que Ele fala assim, a consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. E para a gente então mostrar para você qual que é o primeiro item para que eu possa seguir esse caminho do Senhor, ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de vitória, de saúde, uma vida financeira saudável. O item 3.1 então fala assim, o caminho da obediência. E ele traz um versículo aqui, lá em Jeremias 7:23, que fala assim, mas isto lhe ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma vida saudável, uma vida tranquila, sem dívida financeira, sem enfermidade, que você possa ter uma vida de obediência ao Senhor. Conhecer sem obedecer é inócuo. Amém? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. Nós podemos citar aqui várias e várias pessoas que no decorrer da sua vida foi desobediente a Deus e Deus não deu aquilo que era bom para eles. Então, a Bíblia está repleta de pessoas que eram desobedientes. O próprio povo de Israel no deserto, quando eles estavam ali
indo para a terra prometida, muitos foram desobedientes. E a palavra de Deus fala que muitas pessoas não conheceram a terra prometida, porque foi desobediente. Até Moisés, um grande líder de Deus, ele no final ali, quase entrando na terra prometida, ele começa a ser desobediente. E Deus não deixa que ele conheça a terra prometida. Mas é um grande servo de Deus. Mas foi salvo. Foi uma desobediência. E o castigo dele foi não conhecer a terra prometida. Foi a geração, os herdeiros dele que conheceu a terra prometida. E outros mais aqui que a gente podia citar. Então o povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos depois, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído. Quando ali na Babilônia, né, eles foram escravos, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Andavam conforme os seus preceitos. Mas nos tempos atuais também não é diferente. Eu tenho certeza. Há muitos simpatizantes do Evangelho, muitos crentes hoje, frequentadores de culto, como eu falei, mas o coração não é convertido. Segue as suas próprias regras. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ele fala lá em Romanos 12, 2. Devemos então apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus. Então, eu te falo que a primeira coisa para você ter uma vida saudável e seguir os caminhos do Senhor é ser obediente. Obediente a Deus. Porque com isso, ele traz para mim e para você o item 3.2, o caminho da graça. Nós somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Amém? O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são de amor. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Então, portanto, é preciso que demonstremos também essa graça. Amém? Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando busca saber se há algum descendente de Saul para lhe fazer o bem. Ele, no final da vida, ele vê que ele precisava ajudar as pessoas. E Davi, então, ele busca ali, algum descendente para fazer o bem. Então, a palavra bem, no hebraico, indica benignidade, misericórdia, bondade, ou seja, manifestação da graça. Então, a graça de Deus é um dom de amor de Deus, é o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. E lá em Romanos 5:15 fala que é um dom gratuito de Deus. Aleluia. E para que eu e você possamos então receber essa graça, nós precisamos ser graça na vida das pessoas. Eu quero te falar que Jesus, quando veio aqui na terra, ele não veio aqui para ser servido, ele veio servir. Tanto é que ele serviu tanto que morreu na cruz por mim e por você, para salvar a minha vida e a sua vida. Amém? Aqui no item 3.3, fala sobre o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem ser caracterizados a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Então, não é fácil o caminho da perfeição. Mas eu quero te dizer que quando você coloca no seu coração esse amor, que você é sincero, que você é honesto e que você ajuda o próximo com graça, que você recebeu essa graça e passa essa graça. Você é obediente, você usa de graça para com as pessoas, você ajuda o próximo. Vocês estão então no caminho da perfeição. Não pensando só em você, pensando no próximo. Então, eu entendo que ele fala aqui que evidente que se trata de um tremendo desafio hoje. Eu quero então nessa manhã te convidar nesse grande desafio. Consideramos que vivemos num contexto marcado pelo engano, pela hipocrisia, pela corrupção, pela desonestidade. Contudo, ele fala aqui que somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença.
Que essa manhã, então, eu quero convidar a você a entrar, conhecer os caminhos do Senhor. Que você seja uma pessoa íntegra, sincera, com amor no coração. Que você possa aceitar Jesus como seu Salvador e que você possa levar essa palavra às pessoas que estão precisando. O próprio Senhor Jesus disse: sede vós perfeitos, tratando do sentido moral completo, íntegro. Amém? Um homem é perfeito se cumprir o propósito para que o Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e somos templo do Espírito Santo. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a que você possa entregar a sua vida, que você possa estar nos caminhos do Senhor. Que você possa, então, ser obediente, ter graça, passar essa graça para as pessoas e que você possa ter uma vida perfeita com sinceridade. Então, para a gente encerrar, concluir essa lição, eu quero te convidar que é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor. Se você não tem ainda conhecido os caminhos do Senhor, eu quero te dizer que os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedirmos de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Eu quero te convidar agora, então, que você abra seu coração. Nós estamos encerrando essa lição. Eu sei que foi uma lição que falou muito com você sobre a questão de buscarmos os caminhos do Senhor para que você tenha uma vida plena. Eu quero te convidar, então, a conhecer os caminhos do Senhor. Você que já é cristão, que você possa fazer uma reflexão hoje, se você tem estado nos caminhos do Senhor. Você que ainda não é cristão, eu quero te convidar essa manhã a aceitar a Jesus como Salvador. Pastor Davi, como eu aceito Jesus? Eu quero deixar aqui o meu número de WhatsApp, é 62 981 13 1964. Eu vou colocar aqui no rodapé do vídeo o meu WhatsApp. Você pode me contactar e eu vou explicar para você como que você aceita Jesus. Vou orar com você e vou te dar aí uma palavra de conforto, de consolo. Amém? Eu quero então nesse momento orar com você, para que Deus possa te orientar, que Deus possa te dar direção sobre este caminho dele. Vamos orar juntos agora. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui encerrando mais uma lição dessa Escola Bíblica Dominical neste domingo maravilhoso. Pai, essas pessoas que estão ouvindo agora e ouviram esta palavra, ó Deus, eu sei que eles estão às vezes aflitos, necessitados. Muitas pessoas estão aí perdidas, desiludidas da vida, mas que elas possam agora, Senhor, nesta manhã, abrir o coração e colocar a vida dela na Tua presença, nos Teus caminhos. Que elas possam se humilhar diante de Ti, pedir perdão de todos os pecados, assim como Davi fez. Ó Deus, que eles possam também colocar diante de Ti todos os pecados, desde a infância, adolescência, juventude, qualquer que seja, pecado atual, colocar na Tua presença, que eles possam se humilhar e pedir perdão dos pecados e que eles possam aceitar hoje, Senhor, a Ti como Salvador. Que eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para eles, assim como foi dito aqui, Senhor. Ah, Senhor, uma vida plena, uma vida de salvação, uma vida de conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, que eles possam ter bênção, Senhor, na vida familiar, no trabalho, no relacionamento, na saúde. Pai querido, eu quero declarar sobre cada irmão, cada vida, cada irmã, cada vida que está ouvindo, Pai, essa palavra esta manhã, Senhor. As Tuas bênçãos celestiais, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter me acompanhado em mais uma lição dominical. Logo, logo estaremos com outra lição no nosso canal. Não esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Quero pedir para você entrar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal aí, divulgue. Vamos transformar vidas que estão aí precisando hoje, nesse momento difícil que a humanidade está passando. Obrigado, fica na paz de Deus, na paz de Cristo e até a próxima.